Hoje a gente recebe Caroline Miguel na nossa coluna sobre qualidade de vida. Carol, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Estamos falando sobre os transtornos alimentares. Hoje a gente vai falar sobre gente que assalta a geladeira no meio da noite. Pois é, a gente assiste sempre isso em filme, né? Sempre vê isso na TV e acha que isso não é uma realidade. Na verdade, uma realidade dentro dos profissionais da saúde, principalmente aqueles que lidam com obesidade. No caso, nós, né, dentro do espaço saúde, a gente lida muito com essa realidade. Então, vamos tentar entender dentro do meio mundial. Esse transtorno alimentar chama transtorno alimentar noturno. Transtorno alimentar noturno. Então é um transtorno de verdade, não é apenas um assalto à geladeira inconsequente. Não é. De fato, ele é caracterizado exatamente dentro dessa categoria, transtorno alimentar, assim como anorexia, bulimia, compulsão alimentar e obesidade. Qual que é a diferença, então, da compulsão alimentar? Por quê? Porque ele vai acontecer como um período de compulsão alimentar, só que à noite. Então, é o assalto à geladeira e ele acontece perante a população entre 1 a 2%. Ele atinge 1 a 2% da população. É um número relativamente considerável. Relativamente considerável. Se nós pensarmos dentro dos obesos, ele atinge 20 a 30%. Maior ainda, então, o índice. Aí já fica... Já fica alarmante. Se pensarmos em potenciais bariátricas, falamos de 50%. Tá, quando você fala em potenciais bariátricas, a gente está falando de quem exatamente? Estamos falando daqueles IMCs, ou seja, índice de massa corporal acima de 40, né? Ou aqueles com IMC. O que a gente chama de obesos mórbidos. Exatamente. Esses, então, assaltam a geladeira, pelo menos 50% deles sofrem desse transtorno. Sofrem ou... Além desses com IMCs, por que eu falo potenciais bariátricas? São aquelas pessoas que estão se preparando para a cirurgia também. Entendi. Então, o que acontece? Eles já estão dentro do que vão fazer uma cirurgia, então eles ficam no nível de estresse, nível de ansiedade muito grande, sabem que eles de alguma forma eles vão ser, por algum momento, através da cirurgia, pausar, né? Vão pausar essa alimentação, então eles levam um nível de estresse muito grande, então eles querem se alimentar. O que acontece? Então, 1% a 2% da população, 20% da obesidade e 50% dessa categoria. Durante o dia eles vão se alimentar até de forma razoável, porém, à noite, eles vão consumir em torno de 50% total, naquele intervalinho de 5 minutos no noturno, a quantidade. Então, assim, vamos falar de 1.500 calorias em 5 minutos à noite. Não é o sonambulismo. Tá? Quer dizer, a pessoa faz de forma consciente, ela deixa às vezes a cama porque está ansiosa e vai para a geladeira. Muitas vezes sim, ou também ele pode estar atrelado, por que eu falo que não é o sonambulismo? Ele não é propriamente dito só o sonambulismo, tá? Então, eu não sei, mas muitas vezes a pessoa não tem consciência de que ela acorda, porque no meio do sono, né, você às vezes acorda meio atordoado mesmo, e é tão automático, como a gente já falou, a questão das rotinas, que ela já está tão acostumada a comer naquele horário, a necessidade fisiológica, que ela vai acordar, ela vai até a geladeira, e o que essas pessoas tendem a comer? Carboidratos e doces. Por isso que em filmes, ou a gente sempre retrata, são aqueles bolos, né? Aquelas coisas que o pessoal come, o sorvete, a tigela, e enquanto não vê o fim, não está satisfeito. É bem isso mesmo que acontece. Então, a pessoa fica... E assim, quais são as causas disso? Né? Por que leva essas pessoas a fazerem isso? Normalmente, é como falado aqui, nível de estresse e nível de ansiedade. A pessoa está estressada, está ansiosa, precisa descarregar isso em alguma coisa e vai ser na comida. Vai ser na comida. A questão é que esse transtorno alimentar, ele acaba descarregando à noite. Então, a gente está falando de quem? Possivelmente de pessoas que trabalham o dia todo. E assim, à noite ninguém vê. Então... Enquanto os outros dormem, a geladeira vai ficando vazia. Exatamente. Mas eu acho que eu tenho a solução. Qual seria a solução? É só deixar a geladeira vazia. Não, eu acho corretíssimo. Começa por aí mesmo, né? Deixa a geladeira vazia, não vai ter mais problema, Carol. Pois é, eu acho uma ótima. Mas assim, o duro que o auto-boicote é uma coisa incrível, né? Porque encontra, daí coloca dentro da bolsa, mas eu acho uma boa solução, né? Mas chega a esse ponto, é claro que eu estou brincando aqui, mas chega a esse ponto, se a pessoa encontra mecanismos de burlar a própria geladeira vazia. Deixa no carro, deixa embaixo da cama,
deixa na bolsa escondida. Deixa embaixo da cama, Carolina. Tem muitas questões, porque assim, quando a família toda tá para auxiliar, para ajudar, existe um monitoramento, né? Claro. E parece que quando o transtorno alimentar ele é diagnosticado, aí mais que a pessoa fala, bom, então assim, estão me monitorando, esse transtorno quando ele não é tratado de forma multiprofissional, como a gente já vem falado, essa pessoa não está preparada muitas vezes para isso. E aí o que acontece? Ela vai encontrar as formas do boicote. Então ela coloca a comida embaixo da cama onde ninguém vai ver, ela coloca a comida embaixo do travesseiro, ela coloca a comida no carro. Então ela encontra formas, eu não estou falando que são todos, mas existe sim uma grande parte. O transtorno alimentar ele é difícil de se detectar e ele é difícil de se tratar. Ele é possível, mas ele exige um grande esforço, né? Assim como a obesidade também exige. Quer dizer, precisa sim de uma equipe multidisciplinar para apoiar. Me parece que a terapia, né, ou seja, através de uma atenção psicológica é fundamental justamente para poder ajudar essa pessoa a reconhecer que ela tem um problema, né, e lidar com esse problema. Exatamente, dentro, como a gente falou, dos transtornos, principalmente noturno e a compulsão alimentar, a gente fala do psiquiatra, a gente fala do psicólogo, a gente fala da nutricionista. Né? Como que a gente pode identificar, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas o meu marido assalta a geladeira. É sempre esse cuidado que a gente precisa ter, né? Comer à noite, aquela pessoa que tem o hábito de se alimentar à noite, é diferente daquele assalto à geladeira compulsivo, né? Certo. É quando isso se torna rotina, é quando você vê que a pessoa faz escondido, é quando ela está atrelada muitas vezes a um excesso de peso, e ela faz de forma muito compulsiva mesmo, a ponto de esgotar tudo que tem na geladeira. Não é um belisco somente, não é ir lá, né? tomar um copo de suco, 2 bolachinhas, um iogurte, não é isso, né? Não, eu estou falando é comer de mesmo. pegar uma torta e comer a torta. É de esquentar uma pizza e comer a pizza. É de pegar o bolo que era o da manhã e comer o bolo da manhã. Né? São coisas assim extremas, mas são coisas como a gente está falando. A gente está falando de milhões de pessoas que têm esse transtorno. Então, muitas pessoas que nos escutam possivelmente vão identificar. E é importante identificar essas causas. Esses fatores. Começar a ver se isso acontece na família e de que forma pode ajudar. E procurar ajuda. Claro. Caroline, semana que vem a gente volta a se falar. Vamos falar sobre vigorexia, é isso? Exatamente. Ok, até a semana que vem. Até semana que vem, Ronaldo. Obrigada.